Opa, Felipe Fontoura por aqui, falando do canal Dev Samurai, autor e fundador do método Programar do Zero, programardozero.com.br. E no vídeo de hoje eu tô aqui para falar com você um papo sério, na verdade. Eu tive essa ideia de gravar esse vídeo depois que eu li uma notícia, acabei de ler recente, que diz o seguinte: mais de 70% das pessoas acabam desistindo de cursos de exatas. E nessa mesma notícia ainda aponta que em alguns cursos, principalmente dos cursos de TI, programação, análise de sistemas, etc., esse número ele pode ser ainda maior, dependendo da faculdade, dependendo da região. Claro, tem uma série de fatores, mas fica num patamar aí de 70%. Eu mesmo já sofri e na pele isso daí, quando eu comecei meu curso de engenharia da computação, lá em 2001, se eu não me engano, começou com 4 turmas e dava ao todo umas 120 pessoas nas turmas, que faz tempo. Era um número que era próximo de 120, 100, 120 e terminou com meia dúzia, literalmente. Eu fiz lá os 5 anos de engenharia, etc. e nem todo mundo se formou. Muita gente desistiu nesse meio do caminho, muita gente acabou tomando, né, DP na faculdade, não sei como é que é chamado isso na sua faculdade, ou dependendo de como você conhece. Muita gente acabou ficando pelo meio do caminho com as suas dependências. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vejo muita gente comentando da desistência, né? Como o porquê desistir ou como não desistir da programação, ou até se você já se formou e, sei lá, não consegue alguma oportunidade, não consegue um emprego na área, também você pode estar pensando em desistir da programação. Bom, vamos lá. Antes de desistir de alguma coisa, eu também já pensei em desistir, principalmente se você já leu lá no meu blog, tem uma página sobre, que fica lá no cantinho do blog, que conta um pouco mais da minha história. Mas resumindo, eu estava lá no ano de 1997, e eu ganhei meu primeiro computador. Naquela época eu pensei em desistir. Se você quiser ver mais detalhes, acesse o blog, que daí você pode ler lá. Mas resumindo, eu já também pensei em desistir. Só que o que acontece é o seguinte: muita gente acaba tendo um conceito errado de fracasso. Antes de falar sobre desistência, sobre o porquê não desistir, algumas informações complementares sobre isso, vamos falar sobre a definição de fracasso. Muita gente, mas muita gente mesmo, acredita que o fracasso é algo ruim ou é algo a qual você precisa fugir e escapar do fracasso para você conseguir o sucesso. Então muita gente entende que o fracasso é alguma coisa que vem atrás de você, querendo te pegar, e você tem que partir em direção ao sucesso. E o sucesso, né, tá aqui na nossa frente, mas isso tá longe de ser verdade. E adivinha como eu descobri isso? Daquela série Eu Também Já Cometi Esse Erro. Então, o que eu imaginava? Eu imaginava que eu sempre tinha que escapar do fracasso, que eu sempre tinha que ficar evitando fracassar. Só que ao tentar evitar fracassar, você literalmente acaba não experimentando maneiras diferentes de não fazer alguma coisa. Ou seja, você acaba evitando o fracasso. Só que ao evitar o fracasso, você automaticamente evita o sucesso. Algumas pessoas acreditam que isso é bom, isso é ruim, fracassar, e é uma crença principalmente latina e brasileira que o cara fracassado é um cara ruim. Mas até em outros países, principalmente no Vale do Silício, não sei se você conhece, lá na Califórnia, eles acreditam e selecionam inclusive pessoas que teve uma maior quantidade possível de fracassos. É claro que teve o fracasso e aprendeu, né? Porque é aquela história. Errar uma vez é humano, né? 2 vezes já fica um pouco mais complicado. Então o que você precisa colocar? O que você precisa setar na sua mente? Que o fracasso está logo aqui. E o sucesso está logo depois do fracasso. O que isso significa? Que você precisa encarar de uma vez o fracasso. Ou seja, porque depois do fracasso vem o sucesso. O que isso tem a ver com desistir? Desistir significa você não mais insistir no sucesso, ou seja, parar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no 10º fracasso. E talvez você já escutou isso ou não, é uma história moral que fala entre 2 mineiros
que não os que nasceram em Minas Gerais, mas mineiro literalmente, que estava escavando lá procurando ouro. O primeiro escavou a 20 metros de profundidade. Vamos colocar os números mais reais, a 1 quilômetro, né, ali para baixo da terra, e desistiu. Veio um segundo mineiro, desceu nesse mesmo buraco, cavou mais 1 metro e achou uma pedra gigante, né, preciosa. O que essa história moral diz? Que você fracassa só quando você desiste. Ou seja, o sucesso é uma decisão. Essa frase não é minha, essa frase eu escutei de um grande mestre, a qual é um dos meus mentores. Eu estudo muito essa pessoa, mas ele diz o seguinte: o sucesso é uma decisão. Então, o fato de você desistir ou não da programação só significa que você parou no primeiro fracasso, ou parou no terceiro, ou parou no quarto fracasso, ou dependendo de como você conta isso aí. Eu sei que nesse caminho é um caminho bastante complicado. Eu trabalho com programação já há quase 20 anos, já passei por poucas e boas, mais poucas do que boas, né? A quantidade de fracasso é uma quantidade maior de sucesso, com certeza. Só que nesse processo eu aprendi muito. E tem aqui agora uma dica fundamental que eu queria compartilhar com você, que é como você pode, como que essa dica pode te ajudar a não querer desistir. Porque no momento que você está passando por essa situação, é uma situação ruim, você pode estar ali, sei lá, desmotivado a estar indo para a sua escola, faculdade, ou então você não está achando emprego, não é fácil. E é bonitinho alguém vir aqui gravar um vídeo e falar: não desista, que tudo vai dar certo. Eu sei que é complicado, e eu já passei, e passo por outros desafios, inclusive nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Bom, mas a dica é o seguinte: procura uma comunidade. Como que você pode escapar? Como que você pode ter essa vontade em não desistir? É a motivação, é o que vai te motivar a uma ação de continuar. E você precisa achar uma comunidade que te suporte, uma comunidade de pessoas que estão no mesmo nível que você, nem muito abaixo e nem muito acima. Porque senão, se tiver muito acima, você vai ficar lá, e muito abaixo é ruim também. Para que você possa trocar ideias, trocar experiências, trocar novos experimentos de como tentar fazer a mesma coisa do jeito diferente. E essa comunidade, esse apoio é muito importante. Sempre quando eu vou aprender alguma coisa nova, ou até mesmo vou ler um livro, eu sempre procuro alguma comunidade envolvida nisso. Até no próprio curso Programar do Zero, programardozero.com.br, no método que eu criei de como aprender a programar do zero, literalmente em menos de um mês, um dos fatores que eu coloco de sucesso e ofereço junto com esse curso oficial é uma comunidade, o que a gente chama lá de clã, porque tem a ver lá com samurais e tudo mais. E nessa comunidade eu tô lá ajudando as pessoas, mas tem muitas pessoas também compartilhando. Esses dias o Rafael, um aluno lá do curso Programar do Zero, compartilhou um algoritmo, um exercício que ele fez muito interessante, que foi muito legal, foi muito motivador, e até outras pessoas entenderam também como fazer. E isso é só um dos exemplos. Claro que você pode tirar motivação de outros lugares, de outras situações, como, por exemplo, um propósito ou um motivo. E eu vou te contar porque muitas das vezes eu não desisti e segui nessa questão de falhar sucessivamente. Eu tinha um propósito, e o meu grande propósito de vida, lá desde dos primórdios, de quando eu comecei a entender que poderia existir alguma coisa, era ser um inventor. Eu queria ser inventor de tudo quanto é jeito, aquele estilo professor Pardal mesmo, que vestia lá o jalequinho, que descobria coisas novas. Nesse meio tempo eu trabalhei num instituto de pesquisa, sendo um pesquisador bolsista, e infelizmente eu descobri que em ciências no Brasil é um pouco mais complicado. Então eu fui para a iniciativa privada e descobri também que lá, sendo um funcionário, eu não ia conseguir muito espaço para fazer aquilo que eu queria, que era ser inventor. Então eu fui para o empreendedorismo. E
E eu posso dizer para você que valeu muito a pena. Não importa muito se é no instituto de pesquisa, se é numa grande empresa ou se é trabalhando na sua própria empresa. Vamos abstrair isso um pouquinho e vamos ficar com a seguinte mensagem do propósito, de ajudar. E o meu grande propósito depois, entendendo que era essa questão de ser inventor, era querer ajudar mais pessoas. Então, nessa empresa que eu fundei, eu tive a oportunidade de criar um produto que ajudou muitas e muitas pessoas. Basicamente é um produto que vende alimentos, fast food, online, ou seja, vende pizza, vende lanches e já teve gente até, acredita, vendendo arroz com um fundinho queimado delivery. É muito legal, depois eu posso num outro vídeo contar esse caso de sucesso. Mas bem, quando você tem esse propósito, quando você tem essa motivação e essa, como eu posso dizer, missão de vida, as outras coisas, os outros desafios se tornam muito pequenos. Então, quando você tem uma grande motivação e tem uma comunidade para que possa te ajudar a vencer aquelas dificuldades, o que você está querendo realizar, que é aquele propósito maior, os problemas se tornam muito pequenos e viram só obstáculos, não viram muros a qual você não consegue ultrapassar aquela muralha, ok? Você vai dar um jeito, ou você vai passar por baixo, ou você vai pular por cima, ou você vai colocar ali um dinamite e explodir aquele muro, não interessa muito, mas você vai dar um jeito. Então, minha segunda dica, bastante importante que eu queria passar para você, é se você ainda não tiver um propósito, pensa nesse propósito, que todos os seus outros problemas vão ficar bastante pequenininhos, perto daquela situação que está acontecendo. Legal? Então pensa sempre, guarda essa mensagem na sua cabeça. Sucesso é uma decisão. Legal? Então se você tiver também com dificuldades de achar uma comunidade, de aprender a programar literalmente do zero, acessa aí, programardozero.com.br. Legal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, que você, se gostou, dá um joinha. Eu também tenho um blog, devsamurai.com.br. Acesse lá, cadastre seu e-mail para receber outras novidades diretamente na sua caixa. Legal? Um abraço, tchau, tchau.